F5. Denis Olim. Dez e 28, 27 graus a temperatura. O F5 está de volta. Comigo agora é Rogério Kerber, porque a gente tem uma curiosidade. Também temos um convidado na linha, Fabrício Couvero, do Bate-Papo Astronômico. Bom dia, Kerber. Bom dia, Fabrício. Bom dia. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Kerber. Bom dia, Denis. Fiquei sabendo, né? O Kerber trouxe aqui a informação, conversou contigo agora há pouquinho, que a gente teve uma chuva de meteoros essa noite em Santa... Mas com um fator aí extra, digamos assim, aquela cereja do bolo. Eu vou antecipar aqui um pouquinho, o Fabrício fala na sequência aí, Denis. É que a câmera que teve a melhor condição para registrar essa chuva de meteoros, ela teve uma visita inusitada. Uma pomba resolveu dormir sobre ela, é isso, Fabrício? Pois é, né? Nós tivemos esse fato, digamos, um pouco inusitado, e frequentemente a gente até pega alguma imagem de ave nas câmeras, mas não esse caso dessa noite. Ela chegou, era umas 7 horas ontem, ainda estava claro o dia, como no vídeo até que eu disponibilizei. A gente está acompanhando aqui pela TV Diário, aqui pelas redes sociais, tem o vídeo da pombinha ali dançando não, tá sentadinha ali, analisando o cenário, procurando alguma coisa. Mas o fato legal é que ela deu uma agitada ali no início e depois ela ficou dormindo. A noite toda ela permaneceu estática, na mesma posição ali na câmera, né? Então eu vi ontem à noite, antes de dormir, eu sempre dou uma conferida nas estações daqui remotamente, e eu vi que estava tendo muito disparo na câmera. Isso acontece quando tem, por exemplo, uma teia de aranha na frente, alguma coisa, e aí existe um procedimento que a gente faz, que é um mascaramento. Quem trabalha aí com sistema de segurança conhece também, os DVRs também tem um sistema parecido. A gente cria uma máscara onde não quer que a câmera detecte. Sim. Então eu fiz essa máscara ali naquela metade, vamos dizer, da imagem, né? E pensei, bom, esse bicho certamente vai se mexer durante a noite, então não vai adiantar muito, mas vou fazer aqui pelo menos por um tempo. E ela permaneceu quietinha a noite toda ali, então a gente conseguiu os registros dos meteoros. E o interessante é que a gente não está numa época de muita atividade. A outra câmera nossa, nós temos 2 aqui no Tecnoparque e uma em Santo Ângelo. A outra câmera teve só 2 registros de meteoros bem fraquinhos, e a de Santo Ângelo também teve, eu não recordo agora se 1 ou 2 registros também praticamente imperceptíveis. E essa câmera aí registrou ali pelo menos uns 3 ou 4 meteoros bem brilhantes, bem interessantes, e exatamente na parte onde a pomba não estava. Claro que pode ter tido algum também aonde ela estava, a gente não tem como saber, mas não cortou. Esses meteoros que pegou, ele pegou inteiro, não cortou nenhum deles. Isso aí foi interessante. E no início do vídeo ali tem a primeira imagem que aparece ali também, que é um ponto bem brilhante embaixo, é um satélite, é um flare de satélite. Sim. E uma dúvida, era prevista uma chuva de meteoros? Para quem perdeu essa madrugada, deve assistir amanhã novamente, nessa próxima madrugada, ou não? Eu estava vendo notícias aqui que tinha uma chuva de meteoros prevista de 3 a 4 de janeiro, né? O pico é Quadrântidas. Essa ainda, é dessa aí? A chuva? Não, esses meteoros, como pode ver ali no vídeo, eles são meteoros que vêm de direções bem distintas, né? Sim. Eu não cheguei a fazer análise deles para ver a quais chuvas eles pertencem ou se são esporádicos, mas a gente é normal a gente detectar diversos meteoros por noite, mesmo em épocas que não tem nenhuma grande chuva prevista. E, curiosamente, os registros que eu tenho melhores ocorreram sempre em noites que não tinha nada previsto. Mas isso aí varia muito, Denis, varia das condições
climáticas, varia de acordo com a posição em que a Terra atravessa alguma nuvem de detritos. E a gente já teve noites aí com mais de 80 registros em uma câmera. E também é bem comum a gente ter uma noite, às vezes, sem nenhum registro útil, né? Sim. Fiquei com uma dúvida aqui. Mas não é nenhuma chuva assim significativa hoje que está ocorrendo, mas eu sempre digo para as pessoas olharem para o céu. Sempre tem meteoro, independente de ter chuva de meteoros ou não. Então, essa é a minha dúvida, Fabrício. Eu presenciei uma cena assim há alguns dias e eu queria entender agora. Você falou em flare de meteoro, em flare de meteoro, né? Isso? Não, flare de satélite. Flare de satélite e chuva de meteoro. Uhum. Como é que eu consigo distinguir o que é um, o que é outro? A pessoa leiga olha para o céu, vê um objeto se movendo ali com um rastro, e aí? Como é que faz? Tá. Se tiver rastro, já não é satélite, ou se tiver rastro e for satélite, é uma reentrada. A principal diferença, vamos começar assim, pela velocidade, tá? Um satélite, ele está em órbita em torno de 28 mil quilômetros por hora, só que isso ainda, em termos de visualização, é um movimento extremamente lento, tá? Um satélite, ele geralmente vai... Satélite, eu estou englobando tudo, a estação espacial, telescópio espacial Hubble, tudo isso é visível. Ele vai te deixar... aquele ponto vai estar se movendo, no mínimo tu vai visualizar ele aí, se ele tiver uma passagem favorável, uns 3 a 4 minutos, dependendo da posição, até mais. Já o meteoro é rápido, é questão de 2, 3 segundos. Os meteoros mais demorados, vamos dizer, mais lentos, aí tu tem de 6 a 10 segundos, vamos dizer assim. Isso já é um meteoro bem longo, O meteoro costuma deixar um rastro, porque ele é uma queima que está ocorrendo ali, ele é os gases aquecem muito nele e começa a deteriorar, até ele desintegrar totalmente ou parcialmente. E também a gente tem a reentrada de lixo espacial, que aí são geralmente imagens muito legais, que vai ter a velocidade de um satélite, então é normal você acompanhar ali mais de 1 a 2 minutos uma reentrada, o objeto passando, e normalmente ele vai ser muito luminoso, vai ter bastante rastro de fogo mesmo atrás, e você vai ver uma fragmentação, vai ver que outros pedaços começam a se separar dele. Então essa é a característica de reentrada de lixo espacial, né? Cover, e só para concluir, aquelas luzes que causaram muita dúvida no ano passado, ali na região de Porto Alegre, litoral, luzes que estariam aparentemente paradas e tal, ou se moviam lentamente, ficou mesmo caracterizado que seria da passagem dos satélites da Starlink, do Elon Musk, dessa empresa aí que está colocando internet em todo mundo? Sim, aquela geração de satélites mais novos, né, de órbita prógrada, e aqueles satélites, inclusive agora, está começando a ocorrer de novo, e já andou dando um burburinho aí de novo nas redes sociais, que o pessoal quer porque quer ver OVNI, né? Mas não é bem assim que funciona. Sim. Então, está acontecendo, mas tem o pessoal da Bramon já se antecipou essa vez para amenizar os problemas e começaram a prever e fazer a análise antes. Então, o professor Jung lá de Taquara, o Gabriel Zaparoli, essa turma aí estão fazendo um trabalho investigativo muito bom, identificando às vezes antes e avisando, tal dia as pessoas vão ver OVNI. Então, OVNI para elas, né? Sim. Mas sim, eram satélites, confirmado, foi inclusive pego o número dos satélites, todos identificados, né?
E infelizmente não foi dessa vez que o pessoal conseguiu Fez um contato. ver algo misterioso. Sim. Mas é que não adianta, o mistério intriga, né? As Claro. pessoas querem que seja algo misterioso. Hum. Então, isso faz parte da humanidade. Mas a gente tem que ter cautela. A gente trabalha com crianças, com público jovem, aí, com formação de cientistas. A gente tem que ter muita cautela para não ir para o lado obscuro da ciência, né? Uhum. Sim, e na realidade são milhares de satélites que já foram lançados ou que vão ser lançados. A meta da Starlink são 17 mil satélites. Nossa. É algo absurdo, né? Mesmo esse mundão sendo tão grande, né, os astrônomos estão até preocupados, né, com possível interferência em observações visuais e até na radioastronomia, que, né, tem todas essas técnicas de grandes telescópios e tal. Exato. Existem alguns problemas mais graves também, como, por exemplo, a fragmentação de um satélite desses em órbita, uma colisão, por exemplo, gera milhares, milhões de detritos que podem colocar em risco, inclusive, e impedir viagens espaciais por muito tempo, né? Sim. Então, uma nuvem de detritos de um satélite desses é absurdamente perigoso. Sim. Mas, por outro lado, a gente não pode frear a ciência. Então, tem que ter um contraponto, uma dosagem bem pensada aí de estratégias e também de recolhimento desse lixo espacial. Sim. Mas se chegar a 17 mil satélites, como eles preveem, é algo realmente absurdo, né? É um número muito grande. Só né? de uma empresa, né? Só de uma empresa, sem Uhum. contar o resto. Isso. Vai ser mais. Vai ser mais que isso, Sim, Denis. sim. Porque eles já tinham um plano, eu lembro de ter visto em algum momento atrás, eles tinham um plano da Starlink de 30 mil. Nossa. É muita coisa. Uhum. Tá ok. Então, Eu só quero tirar uma dúvida ali, sabe que a pomba, agora ela já foi embora, não tá mais na câmera aí do bate-papo, já saiu. eu vou dar uma conferida daqui a pouco, mas eu espero que ela não pegue esse hábito, né? É, sim. Tá bom, Que não vai bacana. fazer nada contra a pomba aí, Cover. Brincadeira. Não. Colocar um milho ali pra ela ali perto. Não aqui. pode se colocar alimento para animais silvestres também. Mas bom, brincadeiras à parte, sempre são curiosas essas imagens e o mundo ele é muito lindo, né? Eu costumava, quando criança, adolescente, ficar olhando, não tinha muito o que fazer, né, de noite, procurando satélite, era muito legal, assim, tu vê que o ser humano chegou a essa capacidade, né, de tecnologia de colocar algo lá em órbita para tanta tecnologia, tantas facilidades que a gente tem hoje no nosso mundo, graças à inventividade do ser humano. Obrigado, então. Eu aprendi aqui hoje, então, qual a diferença entre o deslocamento de um satélite, de um flare de satélite, né, Cover, e um meteoro. Flare, só diferenciando, não sei se a gente tem um tempinho. Claro. O flare de satélite é essa característica que aparece nesse vídeo aí, que ele vem fraquinho e dá só um flash e desaparece na sombra da Terra. Uhum. A passagem de satélite, como a que a gente sempre divulga da estação espacial, por exemplo, aí sim, aí ela é longa, ela costuma ser uma luz mais constante, né? Uhum. Ela pode até ter um flare em algum momento da passagem, quando há um alinhamento dos painéis, mas ela costuma ser uma luz mais constante. Então essa é a principal diferença. Já aquela passagem, o objeto que você avista aí 3 ou 4 segundos, esse sim é um meteoro que entrou aí na... Esse é meteoro, porque a velocidade é muito alta, são objetos aí a 100, 200, 300 mil quilômetros por hora em alguns casos. Então e aí ele tem essa queima, né, uma fragmentação quase que instantânea. Perfeito. Tá ok. Obrigado, então, Fabrício Cover, pelas informações. Um grande abraço aí, bom ano para ti e para todo o trabalho aí de divulgação científica do Bate-Papo Astronômico. Eu que agradeço, Denis e o Kerber, e a gente está sempre à disposição aqui. Inclusive, agora a gente está com 2 câmeras novas aqui para os raios, que vamos ver agora o que a gente consegue aí de registro para
o futuro também. Bacana. Então, Beleza. agradeço muito e agradeço a audiência aí também do pessoal aí da CDN, Grupo Diário. Eu sei que é um assunto que, de repente, algumas pessoas não acham tão interessante ou importante, faz parte, tem gente que gosta mais de um assunto ou de outro, mas é destacar, Kerber, é o trabalho do bate-papo astronômico, de divulgação científica, porque isso gera o interesse de muitos jovens, crianças, adolescentes, e também adultos, obviamente, porque quanto mais pessoas se interessarem por ciência, mais pessoas tendem no futuro a ter uma vida melhor, a querer estudar mais. Então, isso tudo ajuda, né, a pessoa se interessar, a criança, o adolescente se interessar, seja por dinossauros, seja por aves, seja por ciência, para que ela tenha um incentivo a mais a estudar, a seguir os estudos e a ter depois uma vida melhor e ajudar a mudar a humanidade. A gente vê, né, a gente se acostuma tanto com as tecnologias que nos cercam hoje. A gente, se for perguntar, esses dias eu estava refletindo, se for perguntar para algumas pessoas como que funciona o celular, como que funciona a internet, como que funciona uma tela aqui de computador, como que funciona o computador, eu acredito que a grande maioria das pessoas não tem a mínima ideia. E às vezes reclamam de, deu um problema aqui, deu um problema ali, faz parte. A tecnologia, as máquinas também falham. Mas eu acho que a gente tem tantas facilidades hoje com a tecnologia, mas muitas pessoas não fazem a mínima ideia de como que isso foi criado, que foi muito difícil, muita pesquisa, muito trabalho para a gente ter toda essa modernidade de hoje em dia.